O destino está escrito? Ele é pré-programado? Eu sou Yara Camp e nesse vídeo vou trazer algumas reflexões que eu tenho feito sobre esse tema. Então vamos lá? Então, primeira coisa assim, se você não acredita em outras vidas, já pare de assistir esse vídeo, que esse vídeo não é para você, tá? Porque para mim a única coisa que explica a nossa realidade, o que acontece, por exemplo, é a gente saber que existem outras vidas, porque senão, como que podem me dizer que Deus é bom, que Deus é amoroso? Para mim, eu olharia Deus como Deus é um Deus ruim, um Deus punitivo, porque se todos somos filhos dele e ele coloca uma pessoa para nascer numa condição super precária, outra numa condição ótima, para mim não faz sentido nenhum. Era para todo mundo nascer na mesma condição. É o que eu acredito, tá? Então, para mim só explica a gente ter outras vidas. Então, cada um nascer numa condição diferente, em um local diferente, com uma família boa, uma família ruim, com prosperidade, com pobreza, enfim, todo tipo de coisa para mim só explica outras vidas, tá? Então, o que eu acredito? Quando a gente tá lá, uma alma lá no céu, para voltar aqui para a Terra, e aí é feito uma reunião para a gente ver o que planejar a nossa vinda aqui para a Terra, planejar o que a gente deseja fazer aqui na Terra, né? O que é importante para nós nessa jornada aqui na Terra, né? Então, assim, tem uma frase, né, que até eu falo sempre no Theta Healing, né, no curso de Theta Healing, que apenas a jornada está escrita e não o destino. Então, o que é certo é o quê? Que a gente tem uma jornada aqui na Terra e nessa jornada está escrito o quê? Que você veio aqui para crescer e evoluir, para curar as suas inferioridades e acessar a sua luz. Então, essa jornada está escrita, né? Então, isso já está determinado que é para nossa evolução. Mas o nosso destino, ele não está escrito. Por quê? Porque senão, como que explicaria o livre-arbítrio se a gente veio aqui para, assim, tá tudo certinho, em tal data você vai conhecer o seu marido e sua esposa, em tal data você vai ter filho, em tal data você vai arrumar um emprego X, sabe, tudo muito certinho? Não faz sentido. E aí, como você fala também, por exemplo, em questões de lei da atração, da importância da gente vibrar positivo para conseguir criar a nossa realidade. Então, a gente não é criador da realidade coisa nenhuma, concorda? Se já está tudo determinado, então, como que eu crio a minha realidade? Se eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece na minha vida, porque já está tudo determinado, né? E aí, aquela coisa que fala assim, nasceu pobre, vai morrer pobre, então, porque está determinado. Será que isso está determinado mesmo? Eu acredito que não, tá? Então, tudo eu acredito que a gente está aqui conforme a nossa evolução, conforme a gente vai cumprindo aquilo que a gente planejou antes de vir para cá, mas a gente pode acessar esse plano no máximo, que daí é você acessar o máximo potencial dentro dessa jornada para que você não precise voltar mais aqui. Que é o quê? Você acessar esse amor. Você tá no amor, na gratidão, no perdão. Entende? Então, aí o que acontece? Aí a gente veio aqui achando que vai descer e arrasar, né? Só que aí vem as provas, né? As coisinhas, os resgates das outras vidas, das coisas que você fez que não foi legal. Porque se você tá aqui, é porque você não foi um amorzinho, um serzinho iluminado que voltou aqui só pra ajudar. Não, você tá aqui porque você fez umas cagadas na outra vida. E eu também. Então, e a gente percebe claramente, porque a gente recebe algumas provas, né, ao longo da vida. Então, você tem aquela oportunidade de fazer alguma coisa errada, que você sabe que tá errado, então de ganhar uma vantagem aqui e ali. Você tem a oportunidade de ferir, de trair outras pessoas. E aí, como que você tá indo? Então, essa é a questão. Então, a gente tem um planejamento, só que isso é flexível. Até porque se você não tá indo bem, não adianta colocar mais coisa, entende? Então, a espiritualidade, o divino também ele vai falar assim, pô,
a pessoa não está cumprindo muito bem o planejamento aqui, então vamos parar de mandar um monte de prova, porque não vai aguentar. Porque as provas, vamos falar assim, no começo vai ser mais light, depois você fala assim, ah, você conseguiu passar por essa, conseguiu perdoar, conseguiu fazer o que é certo, conseguiu amar, conseguiu não ficar sofrendo, conseguiu se amar, conseguiu se respeitar, então vamos continuar, vamos mais um pouquinho aqui que a pessoa tá indo bem, então vamos liberar mais coisa, porque daí talvez essa pessoa não precisa mais voltar, ela vai evoluir, vai expandir, entende? Então, para mim é assim que acontece. Então eu acredito que tem algumas coisas sim que são assim, destinadas, que tem que acontecer. Uma das coisas que eu acredito muito que é destinado são filhos. Então, para às vezes algum resgate, né, algum resgate kármico aí de alguma coisa, às vezes coloca esse filho para que você possa uma pessoa do seu passado que você precisa perdoar, né? Às vezes esse filho não necessariamente é sempre assim, né? Porque a gente ouve muito falar que a família sempre tem aquela coisa assim de pessoas que a gente precisa perdoar, mas não são todas. Tem pessoas também que vão vir também, porque não, senão a gente pensa assim, ó, só tem coisa para atrapalhar, não tem para ajudar, não. Só tenho que pessoas que fizeram coisas ruins na minha vida, à minha volta. Não, tem pessoas também que elas estão ali porque foram grandes aliadas suas em outras vidas. Então estão ali para contribuir com você também. Então esse filho pode ser também uma alma que contribuiu muito com você em outra vida e ele vem para contribuir com você novamente e você contribui com ele, entende? Então, até porque eu vejo que, vamos falar assim, tem pessoas que é tão forte que tem que ter aquele filho que a pessoa, às vezes, o marido fez vasectomia, a mulher, às vezes, tem DIU, tá tomando remédio, tudo certinho, e a pessoa engravida mesmo assim. Ou, às vezes, a pessoa, aquela coisa que os médicos falam assim, você não vai engravidar. E a pessoa vai lá e engravida. Por quê? Porque aquele filho tem que vir. Mas para algumas outras pessoas pode ser que não seja muito o planejamento dessa jornada, isso não seja fundamental. E aí aí é uma escolha da pessoa, se ela quer ter ou não, entende? Então é isso que eu tô acreditando no momento. Pode ser que eu continue me aprofundando nesse tema, fazendo perguntas aí para a espiritualidade sobre isso e eu tenha outras reflexões. Se eu tiver uma reflexão diferente sobre isso, desse tema, pode ter certeza que eu vou vir aqui e eu vou trazer essa reflexão também. E eu acredito também que tem algumas coisas que elas são destinadas para nós como humanidade, né? Então, por exemplo, grandes invenções são destinadas à humanidade. Então, não é destinada que aquela pessoa, ela que vai trazer isso para a humanidade. Porque aquilo tem que vir de alguma forma. Só que, vamos falar assim, pode ser que nesse planejamento aí que a pessoa fez quando ela veio para cá, ela não está indo tão bem. Então, ela não vai conseguir trazer isso para a humanidade. E isso é importante para a humanidade. Então, tem pessoas em potencial que podem trazer aquilo para a humanidade. Tá? Então, por exemplo, como a invenção da lâmpada do Thomas Edison. Então, ele foi uma pessoa em potencial que poderia trazer essa informação para cá e ele conseguiu, né? Continuou, apesar de todas as tentativas que deram errado, ele persistiu e continuou. Mas pode ser que outras pessoas, elas vão nas tentativas e elas desistem. Só que isso tem que vir, entende? Então, por isso que eu acredito nessa questão também, que tem coisas que são destinadas a nós como humanidade, então algumas pessoas recebem aquilo como potencial para desenvolver ou não, para trazer isso ou não para a realidade, tá? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!